mês delas, né? O mês das crianças. Então a gente. Bom, primeiramente, nós vamos elevar aqui pensamentos a Deus, a Jesus, que nos inspire na noite de hoje. Que nós todos possamos dar o melhor de nós para todas as crianças desamparadas, órfãos, não somente pelo Brasil, mas por todo o nosso planeta. Muitas vítimas das guerras, vítimas de homens perversos que logo cedo prostituem muitas crianças, inclusive no nosso Brasil. Então, nós rogamos a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, que é o dia dela, o dia 12, que é o dia das crianças, que possa amparar todas as crianças do nosso planeta. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Então, meus irmãos, educação das crianças na visão espírita, né? Então, assim, todos nós aqui temos as nossas experiências como pais, né? Quem tem criança em casa aqui? Quem? Todo mundo? Todos temos crianças em casa, né? Todos, né? Tá certo. Quem já foi criança? Nós. Então é isso. Então, nós já tivemos lá, ainda somos crianças perante a Deus. E nós tivemos já lá do outro lado. Lá do outro lado, os nossos pais, assim como nós, estavam também passando pela experiência, né? De ser pais, de acolher, né? E eles, embora a gente às vezes como filhos que passou situações, às vezes nós, que é errado, né? Segundo Joana de Ângeles, né? Porque eles deram o melhor de nós, mas nós temos às vezes algumas reclamações. Mas os acertos foram muito maiores do que os seus equívocos, como nós também. Fizemos o nosso melhor, fazemos o nosso melhor, mas também temos os equívocos. Porque não existe pais perfeitos. Não existe. Então é isso que nós temos que analisar. Não existe pais perfeitos. E eu, assim, comecei a ouvir palestras para poder me inspirar. Eu me identifiquei muito com uma moça chamada Simone Ferreira, e ela fez uma palestra em Santa Catarina e eu achei bacana o jeito dela, a maneira dela falar, uma pessoa muito inteligente. E o que passou na sabedoria dela, eu aproveitei não só ela, mas com ela eu me identifiquei bastante. Então, eu gostaria de começar da seguinte forma. Ser criança é um momento especial na vida de um espírito, muito especial. É uma experiência do amor, carinho dos pais, na maioria das vezes, né? E nós sabemos que todos nós somos espíritos que tivemos vidas passadas e venhamos realizar uma situação de encarnados que vamos ter também as nossas dificuldades e provas. E quem nos ampara? Os nossos tutores, né? Que se incumbiram perante a Deus de nos conceber, né? E muitas vezes, quando a gente fala aqui, eu falei da experiência do carinho, porque o que a gente faz, né? Quando a gente a esposa engravida, que você vai ser, engravidamos, né? O esposo, a esposa,
esposa, né? Já começa aquela alegria, aquela felicidade na maioria dos lares. E aí nós vamos fazer o chá de bebê, agora tem um chá de revelação, que cor vai ser o quarto, que cor vai ser o berço, né? Vai pôr a plaquinha lá na porta, escolhemos o nome, não é? Escolhemos o nome, tudo direitinho. Mas e aí? Como a gente vai receber? A gente está preparado? Né? O mais importante, o que Deus nos confiou, preparar aquele espírito, aquele serzinho fofo que chega até a gente, é lindo, maravilhoso, todo mundo quer abraçar, quer pegar, né? E a gente acha assim que é ingênuo, né? Mas ali diante de nós está um espírito milenar, às vezes até mais sábio que a gente, não é? Às vezes mais sábio que a gente. E qual que é a obrigação enquanto pai e mãe? Aquele ser, ele tem virtudes, ele é milenar, ele tem conhecimento, muito conhecimento. Mas por que ele tem que voltar para a Terra? Porque ele tem que fazer algumas correções para poder alcançar a evolução. Olha a responsabilidade de ser pai e ser mãe. Olha a responsabilidade. Então, vem aquele ser, né? Que nos surpreende, né? Então, qual é a obrigação do pai e da mãe? Ele começa a crescer, e aí alguns desses fofos, maravilhosos, eles são cordiais, eles interagem com outras crianças, eles são amigáveis com seus amiguinhos, eles compartilham os seus brinquedos, não? Eles se relacionam muito bem. Outros já não. Outros eles não emprestam nada, né? Não emprestam. Não é muito social, inclusive até bate. Né? E aí? A gente pega e fala assim, é criança, vai deixar passar. Né? Isso passa, então nós vamos deixar passar. Isso vai passar. E eu tinha que voltar a falar. Né? E aí, e tem outras coisas, né? Outras dificuldades que o ser traz. Né? Ele vem cheio de conhecimentos cósmicos, cheio de bagagem, boas, mas tem algumas coisas para ser ajustado. Senão não precisava encarnar. Não precisava encarnar. Né? E aí nós assumimos a responsabilidade. Alguns realmente com a responsabilidade de criar e cuidar. Outros recebem os filhos e não passam para frente. E os filhos, por sua vez, não devem, segundo Joana de Angelis, não devem reclamar ou ter raiva disso. Porque é o livre-arbítrio, o compromisso era gerar a criança. Dali para frente, ele não quis mais abraçar aquela causa. Né? Então os filhos também têm, quando crescem, por revoltado, também não deveriam. Porque é o portal para a encarnação, é a chance de poder encarnar, viver todas aquelas experiências. E modelarmos nós, como pais, né, aquele que tem a chance, porque nem todas as crianças vão ter essa oportunidade de ser tutelados, né, pelo papai e pela mamãe. Nem todos vão ter. Né? E aí o que vai acontecer? O problema é o caráter. Né? Então nós vemos aquela dificuldade na criança. A gente não pode deixar passar. A gente vai pegar a criança e vai tentar conversar com ela, tentar ensinar. Né? Eu tenho 2 filhos, né? Tenho um que vai fazer agora, dia 14, 33 anos, e eu tenho um que está com 14. O meu de 33, eu tive a experiência de ser pai e mãe. É difícil pra caramba. Já é difícil ser pai, mas mãe é muito difícil. Eu tive essa experiência. Aquela experiência de
vocês aí, as mulheres, quando o filho está lá no berço, está na cama, que dá a mão para a mãe, né? Todas, né? Você, Ângela, a senhora, né? Os filhos seguram na mão da mãe. Você imagina a situação, eles segurando na mão do pai. Eles querem a mãe. Na verdade, quando eles são muito pequenos. Então, uma experiência que eu tive é difícil. Então, por exemplo, hoje, enquanto pai e mãe, é uma relação totalmente, uma experiência diferente da que eu tive com o meu outro filho. Mas, voltando, então, tivemos coisas para acertar ali, temos coisas para acertar aqui, mas a dificuldade. Então, hoje, assim, com uma experiência maior, os pais separados, né? Os pais, às vezes a mãe não cuida, o pai não cuida, a dificuldade dessas crianças que é tão importante, né? Agora imaginamos aqueles órfãos, né? Os órfãos, né? A situação, porque não vai ter que se virar sozinho, às vezes vai ser o cuidador lá do orfanato, né? E vai ter uma dificuldade. E a gente vê essas crianças já maiores que passam por essa situação de órfãos, às vezes são rebeldes, às vezes as pessoas não compreendem, mas é porque é deprimido. Pessoas, às vezes a gente vê, já conheci pessoas que adotam já maiores, né, e têm a dificuldade, porque são rebeldes, porque eles não tiveram. Não diria que são todos, né? Porque a gente sabe que cada espírito é de uma forma, né? Não diria que são todos, mas alguns são. Até um senhor que eu conversei uma vez, ele tinha 4 filhos e ele adotou 3 e um era paraplégico. E ele falou para mim assim, eu não aconselho. Eu amo eles são já mocinhos, eu peguei eles, acho que era 5, 7, coisa assim, 9. Ele falou, não aconselho. Que alma, né? Ele falou isso para mim, eu não aconselho, porque é muito difícil. Muito. Ele fala assim, você tem que ter uma perseverança, você tem que pôr o amor acima de tudo, porque não é fácil a volta à rebeldia. Não é fácil. Ele tinha um filho legítimo, né? O filho não dava problema, mas os que ele pegou assim, já maiorzinho, dava problema. Ele já estava mocinho, até ele falou assim, já está se formando, já tinha passado uma fase mais difícil, né? Mas os outros davam problema. E ele falou, eu não aconselho, para você ver. Então, mas eles têm, né? Nós sabemos que aqueles meninos que estão nessa situação têm que passar por essa experiência. Aí eu queria também falar para vocês, nós vamos falar da bagagem, né, das virtudes que essas crianças trazem, né, que nós já percebemos, né, com certeza que todos aqui já foram pais, avós, né, e a gente enxerga as virtudes neles, né, a gente consegue enxergar, e a gente olha assim e fala, nossa, né, como ele é inteligente. É lógico que ele é inteligente, ele é milenar, mas a gente surpreende, né? Fala, nossa, olha que alma, né? Nossa, tem que ter um conhecimento espírita inteligente que ele é. Mas ali também tem as dificuldades. Nós vamos lá tentar ajudá-los, né? E aí eu queria falar para vocês um provérbio africano que diz o seguinte, que toda a aldeia é responsável pelas crianças. Tá? Então eles têm isso. Na África, as aldeias, todo aquele grupo da aldeia é responsável pela criança. Nós somos diferentes. Nós somos espiritualistas, né? Nós cuidamos dos nossos. Né? Antigamente ainda tinha, né, às vezes alguma vizinha, né, que era antigo, que ajudava a mãe da gente. Hoje piorou. Hoje não tem. Eu fiquei até chateado quando o Gabriel nasceu, que eu moro numa rua fechada e tinha o quê? Sei lá, na época, 4, 5 vizinhos
Brasil, talvez assim, ninguém nem sabia, né? A gente queria te ver e tal. Eu falei, caramba, né? Mas é assim, é esse família moderna que nós temos, né? Essa forma de encarar a vida que é diferente, né? Até eu acho assim que isso tem muito com os valores de humildade nosso, né? Na nossa geração, assim, era uma cultura familiar mais humilde, né? No Nordeste ainda, né? Um é solidário ao outro, né? Eu me lembro da minha mãe indo dar assistência, né? No programa de umbigo, das vizinhas, né? Então, eram mais solidários. E quanto a essa responsabilidade aqui nas aldeias, é aquele exemplo, né, que ele está falando. Ele está falando do exemplo da sociedade, né? É o exemplo que nós temos que dar para as crianças, né? Você pode perceber que os nossos filhos, nossas crianças, ela vai se inspirar em quem? Os nossos pais, né? Nós pegamos da esposa, a esposa pega coisas de nós, a Adriana só pega coisa boa de mim. Certo, Adriana? A gente pega, imagina as crianças, né? Agora, tem umas crianças, quando a gente fala de milenar, que são mais vêm ensinar a gente. Uma vez eu fiquei com vergonha. Mas assim, porque eu era pai e mãe, então acho que eu fiquei meio perdido. Mas eu também era meio bruto, né? Assim, porque era aquela criação, né? Aquela antiga, aquela coisa assim, que ela é perfeita, mas tinha aquela coisa mais assim, masculina daquela sociedade, né? Do pai que não dava moleza para ninguém. Era assim, né? Acho que vocês nem sabem disso, né? Tinha um pai que dormia com a queixeira debaixo da cama, né? Eduardo? Não? Então tinha, né? Essas coisas. Então eles eram, né? Então você não podia levar um desaforo. Né? A gente podia levar um desaforo. Tinha que ir lá e, né, se defender. Hoje a gente sabe que não. E aí o meu filho, esse de 33 anos, ele estudava aqui no Novo Horizonte, e ele era mais alto que o normal, e ele tinha algumas dificuldades, e ele sofreu tal bullying, né? E certa vez os meninos judiavam dele, e ele era grande, se ele fizesse o que eu falei, não era muito certo, não. Aí os moleques saíram da escola e foram acompanhando moravam com a minha mãe, até a casa da minha mãe, batendo nele. E eu falei, pô, mas, né, falei para ele, por que você não se defendeu, né? As palavras foram mais ou menos assim, você meteu a mão nele, por que você não chutou? E ele era grande, ele era maior que eles. E ele respondeu assim para mim, mas foi uma lição para mim. Por isso que a gente tem que encarar ser como um espírito ali inteligente, muito inteligente. Ele olhou para mim, papai, mas como que eu vou bater neles? Eles são meus amiguinhos, eu não posso bater nos meus amiguinhos. Mas me desmontou. Foi uma lição de vida, eu nunca mais fiz isso. Nunca mais, eu aprendi com ele naquele dia. Naquele dia eu falei, caramba, né? Foi uma sacudida que ele me deu. Né? Por quê? Ele tinha já esse pensamento melhor que eu. Aí eu não sei se quando mãe ou pai, acho que eu fiz direitinho, só que naquele momento eu era só pai. Só era pai, né? Não, vai lá, bate, faz. Né? Então veja bem, a sua influência. E se ele fosse rebelde? E se ele fosse uma criança que batia nos outros? Como é que ia ser? Não é? Como é que ia fazer? Então, esse é a grande dificuldade. Nós podemos ensinar. O que acontece? A nossa missão é educar. Educar. O que é? Não é essa educação que você imagina que nós almejamos que os nossos filhos vão lá e vai tirar nota boa. Tem que tirar a melhor nota. Intelectual, né? Aqui todo mundo tirava nota azul? Vai tirar. Todo mundo tirava nota azul? Sim. Tirava, ó. Adriana,
né? Durante aula, né? Alguns eram coloridos, né? Eu era colorido. Matemática, mas aí a matemática eu ia lá não era muito bom, aí eu ia lá pro intervalo, né? Falava recreio, ia lá, trocava umas ideias e acabava tudo certo lá, né? Como é que é e tal, ia lá, fazia a prova e saía mais ou menos, né? Era mais ou menos. Mas tinha uma cobrança, né? Tinha uma hierarquia, né? Que o pai e a mãe cobravam da gente. Mas essa educação, a Joana de Ângeles, ela fala que não é essa importante. A educação que você tem que ter é relacionada ao caráter, à moral, ao sentimento. A esse sentimento, igual meu filho olhou para mim e falou, mas eles são meus amigos. Esse sentimento, que a sociedade ela vai ter que aceitar. A nossa função, a nossa obrigação com os filhos. Esse sentimento que é necessário para que essa sociedade evolua. Né? Então, os tempos de hoje está difícil. Por exemplo, você vai ter que pegar, né? O meu filho já é mocinho, mas a gente pode passar isso para os outros. Aqui todo mundo só vai estar com os netos em casa. Mas é assim, uma sociedade que você tem intolerância religiosa, né? Como é que você faz? Se você não pegar aquela criança e você não ensinar ela, preparar ela, que todos somos iguais, que nós não podemos, nós temos que estar, nós não podemos discutir o credo daquela pessoa. Nós não podemos. E você já tem que estar passando isso para os nossos filhos, para os nossos netos agora, né? Você tem que passar, que somos iguais e que a pessoa tem o direito de pensar o que ela quiser. Ela tem o direito de ter um time de futebol que ela quiser, né? Então hoje existe uma violência, existe a intolerância, é um perfil grande na sociedade. Mas tem um trecho de Kardec que é perguntado para ele, na época, se pergunta para ele como que essa sociedade vai melhorar com tanto caos, tantas coisas. E aí ele fala, eu não me lembro direito assim, as palavras corretas, mas é mais ou menos assim a ideia. Que ele fala, que os espíritos falam, que chegará um momento, nós estamos vendo esse momento, que seria muito difícil os relacionamentos. Esse momento era um momento que ia ter a transição. E nós estamos vivendo ele hoje. Quando o pessoal fala que você escuta, é verdade. O Espírito responde às intolerâncias, à falta de paciência. E aí, mas o pessoal vai estar mais culto, está mais... Quanto maior tiver, vai ter dificuldade, porque só através do sofrimento é que nós vamos conseguir educar o espírito. Né? Então a gente está olhando assim para nós, é o caos, né? A sociedade. É o caos, mas a sociedade vai sofrer. Está sofrendo. Já está sofrendo. E aí vai observar que vai ter que fazer as suas mudanças. Então, a nossa responsabilidade com as crianças, já mostrar a educação, o respeito, né? O respeito para com o mais velho, né? Aquilo que lá atrás, a nossa mãe, né? A gente mocinha ia trabalhar, então, chegar uma pessoa mais velha perto de você, uma mulher grávida ou uma mulher mais, você dá um lugar para ela. A gente já foi assim, tinha o Wi-Fi naquela época, né? Você já captava, a pessoa dava uma olhada assim, só tinha que levantar e dar um lugar, né? Era mais ou menos assim, né? Mas funcionava com Wi-Fi. Era só olhar assim, pá! O que está errado, né? Mais ou menos assim, né? Hoje é diferente o modelo de criação, muito diferente, né? E eu vou ler aqui um trecho do livro, ó. Em cima da bagagem viva, mais adormecida, é que devem os pais trabalhar e desenvolver em melhor proveito possível as virtudes já desabrochadas. Melhorar ainda mais, ou seja, você pegar
aquilo que tem de melhor aquela criança, você, né? Você, as virtudes de sabedoria, de inteligência, de preferência, gosto musical, né? Os gostos, né? E você ainda incentivar, você não reprimir, né? Você incentivar, certo? Desde cedo conseguimos perceber as bagagens cósmicas. As cósmicas é uma quantidade, tanto que nós, de Deus, né? Tudo cósmico, tudo que Ele trouxe na bagagem dele, de vidas que passou, né? Então, são crianças carinhosas, que conseguem se relacionar com outras crianças que eu falei, né? Que compartilham coisas e brinquedos, né? Ou seja, ela não é egoísta. Você está vendo que ela não é egoísta? E aquele que a gente está vendo que é egoísta, a palavra é egoísta. Infelizmente pode ter 2, 3 anos, mas já tem, porque ali você tem que olhar ela. Ela é um espírito já vivido. E tem os traços do egoísmo. Tem. E cabe a nós fazer o quê? E podar. Quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando assim, será que eu fiz tudo direitinho? Eu até fui perguntar para o Gabriel se ele tinha compreendido Jesus. Ele falou, eu fiquei feliz que ele falou, sim, pai, eu passei para você, você entendeu? Falei para ele. Porque a gente vai fazendo as coisas do melhor. É lógico que a gente vai fazer o melhor que nós podemos pelos filhos. Nós vamos fazer aquilo que nos foi capacitado de melhor, né? Tanto é que nós estamos hoje, nessa noite especial, maravilhosa, que é estar aqui na Casa de Reunião, né? Nós nos esforçamos para estar aqui. Então, nós estamos dando o nosso de melhor na nossa casa, na nossa família, porque nós estamos aqui. Nós podemos estar na frente da televisão, ou numa praça, sentado com os amigos, ou num bar. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, então nós estamos fazendo de melhor, né? Às vezes, se culpa, né? Principalmente quando você cria um filho sozinho, que tem o amparo atrás do pai e da mãe, a gente às vezes tem algumas culpas disso, né? E a gente olha assim, poxa, não precisava, né? Eu poderia ter criado sozinho, do meu jeito, né? A gente se culpa, a gente se pergunta, mas naquela situação, nós também não temos às vezes experiências, né? Nós ainda não vivemos, nós precisávamos às vezes viver aquilo para poder refletir, aprender, absorver aquilo na nossa alma, né? E eu confesso para vocês que são essas coisas que nos lapidaram a nossa alma. Não tem jeito, né? O Espírito falou lá com Kardec que a humanidade ia melhorar, que ela ia chegar, como Jesus anunciou lá para nós. Jesus anunciou: quando o céu estiver tomado, o céu é o quê? O som, né? Quando tiver tudo tomado, que são som, aviões, né? Quando o céu estiver tomado e os mares desbravados, chegarão aos tempos. Ou seja, o som, o que é? Celular, tecnologia, está tudo no tempo, né? Está tomado, os tempos serão chegados. E nós temos tudo hoje. Mas se nós olharmos para essa sociedade, tanto suicídio entre jovens, entre crianças se suicidando, olha, não é sofrimento? Às vezes, trabalhamos muito, todo mundo trabalha, às vezes deixa os filhos, transfere a educação, né? Tudo bem, é um modelo, existe a necessidade, nós temos contas para pagar, temos aluguel, sim, mas é transferido. E por isso que esse modelo de família, você olha assim, o quanta mudança aconteceu. Ganhamos coisas boas, temos tecnologias melhores, porém, a sociedade, os jovens, as crianças hoje estão sendo dominadas, né, por uma coisa maravilhosa que é o celular. É maravilhoso, mas também domina, rouba. Uma sociedade que precisaria se interagir mais, mas não dá, por conta que ficamos sozinhos, sem amigos, né? Se você analisar bem, criados às vezes em apartamentos. Quem de nós já não deu o celular para o filho para poder fazer uma outra coisa? Fazíamos isso quando os filhos às vezes não precisávamos fazer alguma coisa
mais fácil, né? Mais fácil do que dar atenção. Então, a nossa sociedade hoje, eu lembro quando começou esse negócio aí, eu estava até cadeirando, a gente estava em Leme, aí um casal chegou com 2 crianças, era o tablet naquela época, ia jantar, aí ele arrumou lá o tablet, tinha um pedestalzinho assim bem bonitinho, colocou para um outro, os 2 foram jantar. Aí eu fiquei, sabe, naquela época eu fiquei olhando assim, mas eu tinha acho que o Gabriel ainda. Eu olhei e falei, caraca, né? Não tem cabimento. Mas é assim a sociedade hoje. Uma sociedade que não está transferindo a responsabilidade de pai, e é péssimo. Né? Muito péssimo. Né? E eu queria falar para vocês sobre tem uma situação que todos vocês já ouviram. É Paulo Sérgio. A família como vai? É o nome do livro. Deus empresta seus filhos aos seus genitores e eles confiam a responsabilidade de educar e fazer deles homens vivendo, socializar sentimentos. Né? Então, ele quer dizer o seguinte, né, que os filhos não são nossos. Se nós assim, entender e compreender que os filhos, na verdade, nós somos os responsáveis por eles, eles são nossos irmãos. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus. São nossos irmãos. E vieram para que nós pudermos ajudá-los. E muitas das vezes provam para a gente, provam para aquele ser que está ali com a gente. Né? Haja visto relacionamentos, situações difíceis com o pai, com a mãe, com filhos. Não é? Então, a consciência. Se nós entendermos que são nossos irmãos e vierem dentro do nosso lar, para que a gente possa ajudá-lo e ser ajudado. Né? Vamos falar assim bem claro, mães possessivas. A mãe que quer escolher o namorado do jovem. Né? A possessão. Aquela mãe, ou o pai também, né? Que não deixa, por exemplo, às vezes eu vi isso acontecer com meu filho. Eu não vou falar que eu não deu uma dor no coração quando eu liberei ele para viajar. Lógico que deu. É complicado, né? Quantos anos estava? 12 anos? Quando ele foi lá para o sul? Quanto? 13. Eu estava com 13 anos. Mas mesmo quando tinha uma expulsãozinha assim na escola, assim, mas, gente, como que você não vai deixar ele viver essa experiência? Ele precisa para ter confiança em Deus, para interagir a fé dele também. Né? Nós ficávamos morrendo, esperando a ligou, né? Podendo já ligar na escola, o ônibus foi para lá. Você preocupado, né? Aquele grupo, né? Vai para os museus, as coisas, e você fica, mas você deixa, porque isso é falta de fé, porque a experiência é dele, ele vai ter que viver a experiência. Ele tem que viver, né? Aí ele foi para o sul. Ainda eu falei assim, o seu limite é sul, só acabou, né? Nada, não pode. Eu falei isso para ele, quando ele pegou, fugiu, você fica preocupado. 2 dias dentro do ônibus, lá, sei lá, preocupado. Mas é a vida dele, a experiência dele. Ele é meu filho, mas é meu irmão, e ele vai ter que viver. Ele tem que viver, porque é o momento dele. Eu não posso pegar o meu filho e desviar dele uma situação que talvez ele tinha que ter vivido lá. Não sei, uma situação. É como esse negócio de intercâmbio. Né? Aqueles pais a fazer intercâmbio, aí vai para a Inglaterra. O que tem que fazer? A gente fica meio assim, mas pô, peraí. Juntou o dinheiro, fez economia, está batalhando? Né? Porque também você não pode ficar também dando tudo. O cara vai ter que se virar, né? Tem que for para vender uma enfim, ajudar, né? Mas a gente tem que liberar. Porque de repente, naquele momento da vida dele, ele tem um propósito lá naquele lugar. Confiar em Deus. E serve para ele. Isso quem fala é Joana de Ângeles. De confiar, de não ser aqueles pais que segura, que se sente dono do filho. Joana faz isso. Para a gente liberar, para a gente não ser assim. Porque vai ter que viver aquela experiência. Né? Porque lá na frente, não viveu. Aí você vê, né? Morando com o pai com 35 anos, 40 anos.
Não tá? Diz que agora chama-se situação canguru, né? Não sai da bolsa da mãe. 35, 40 anos morando, né? Junto com o pai e a mãe. Eu mesmo foi difícil eu sair, né? Só não posso falar muito. Mãe possessiva. A minha mãe é extremamente. Ela é possessiva. Maravilhosa, carinhosa, cuidou da família, cuidou de todo mundo, das irmãs, mas ela é possessiva. Entendeu? E não pode. Isso faz mal para a gente. Não te libera. É difícil. E é difícil que você. Imagina, a gente tem que se colocar porque você é criança. Aí você foi criado daquela forma. Para você se libertar é muito difícil. Tem que ser muito teimoso. Nossa, Deus é muito teimoso. Eu, Roberto, é muito teimoso, né? Então, eles dava umas escapulidas e fazia mesmo, né? Mas, possessão é uma coisa que nós não podemos fazer. Né? Alguém aqui conhece o Pestalozzi? Conhece? Todo mundo, né? Nossa, então, é o educador de Kardec, né? Olha que interessante, começou lá, né? Educador de Kardec. Não sei se vocês sabem, ele era muito ligado ao Kardec, e o método de ensino dele, educação, desenvolvimento, harmônico de todas as pontificialidades do ser, a inteligência, o sentido e a vontade. O que é isso? Inteligência, sentimento, desculpa, eu falei sentido, inteligência, o sentimento e a vontade. Pensar, sentir e fazer. Pensar, sentir e gastar as mãos. Ele nos preocupava com nota alta. Ele nos preocupava com os meus sensos. Olha só a inteligência do ser. Espírito evoluído. Né? Eu, por exemplo, eu não sabia, né? A gente quer que o filho tire uma nota alta, né? Mas, não. O que vai salvar a Terra não é a instrução, é a educação. Mas não é essa educação que você imagina que é essa educação de matemática e português, não. É a educação do sentimento, é a educação do relacionamento, é a educação de não chutar o gato, é a educação de querer o seu semelhante bem, educar. Essa é a reforma que a humanidade está precisando. Né? Em obras póstumas, Kardec, a educação convertida e entendida constitui a chave do progresso moral. Tá. É a 1917. Então, resposta. Será pela educação, mais ainda pela instrução que se transformará na humanidade. Ele está dizendo, será pela educação, mais do que a instrução. Né? A gente, lógico, nós temos que estudar, tem que ler os livros, nós temos que aprimorar o nosso conhecimento, não pode deixar, mas é a educação. Tanto é que você às vezes vai em alguns lugares, com aquelas pessoas que estudam muito, sabem muita coisa. Eu acho que você já viu isso, né? Todos nós já vimos, aquela pessoa que também não conhece, né? Nós tivemos até aqui no centro, não teve situação assim, não há necessidade de falar. A pessoa começa a ler os livros assim, enfim, e aí vai questionar, por exemplo, vocês aqui, vocês não estudam, vocês o quê, vocês o que lá, né? E aí ele cai a cara e fala que livro dos espíritos, a gente está estudando o livro médio, vem só, livro dos médios, o que o Kardec fala aqui nas obras póstumas, livro médio, que os espíritos de luz, espíritos amigos, eles preferem ir ao livro dos médios simples. Por que será? Os médios mais simples, né? Você não fala dos títulos essa semana, não é? Por que será? Porque é a humildade. A gente às vezes vai estudar aquilo que a gente pode, que a gente consegue, né? Aí às vezes eu se enche de coisas intelectual, mas e o sentimento? E o sentimento? E o
o aconchego, onde que fica. Né? Aí eu vou falar outra coisa aqui sobre Joana de Ângeles. Só que eu vou começar assim. Todos aqui já brincaram com argila? Todos? Todo mundo brincou com argila? Você também não? Né? O que a gente fazia? Não. O quê? Não. Então, bolinha, Bonequinhos. latinha, né? Fazia os bichinhos, né? E aí, depois que ela secava, tinha como fazer alguma outra coisa com ela? Não, né? Agora eu vou ler a Joana de Ângeles. Não tem como mais você mexer, né? Então, a observação do livro da Natura. A criança e a argila moldável, aguardando a mão do agente oleiro. Nossa, queria dar a forma ao conteúdo. Ela comparou as crianças com a argila. Então, ela comparou nós com isso. E antigamente a gente escutava do ar, tinha que moldar a planta, né? O filho era a plantinha e você tinha que entortar o caldo, né? A Joana usou a argila, né? E desde os princípios da idade, nós já temos que começar a moldar aquela criança para que, senão com 35 anos, com 20 anos, não mexe mais, né, gente? É difícil, né? A gente já tem um lá de 33 anos, o que a gente fica feliz assim, é que às vezes eu ficava chateado com algumas dificuldades que ele me dava. Eu e o Roberto, um outro amigo, falava: você colocou sementes. Você colocou sementes. E que está dentro dele. E eu confesso a vocês que essa semente brotou. Então eu vejo assim os pensamentos dele, as coisas que ele fala para mim, que são coisas que a gente coloca. E isso é legal. E também tem outra coisa que nós temos que observar: o seguinte: as crianças, a gente quer isso, cara, tem que passar pela infância, né? Se tem 1000 anos, até isso, 2000 anos, tem que passar. Para poder corrigir aqueles problemas que eles têm e aprimorar os futuros. Corrigir, né? Arrumar uma coisinha no egoísmo, não compartilhar, na teimosia, a raiva, né? A raiva é necessária. A raiva é uma coisa que não pode falar assim: não pode ter raiva. Pode sim, não existe regra para isso. O que não pode é, através da raiva, chegar lá e bater no amigo, chutar o gato. Não pode. Então a gente, por exemplo, como a gente vai agir? Se nosso filho chega da escola, sofreu bullying, chega com raiva, vai querer bater no gato, vai querer bater no irmãozinho, você vai acolher. Você não pode falar assim igual eu falava antigamente. Igual o choro. Isso você está reprimindo. Chora. Você falava isso, seu filho. Chora que é bom. Para chorar. Nós temos que chorar, sabe por quê? Quando tiver um adulto reprimido. Eu cheguei a ver adulto, eu quando vi isso aqui da Joana, eu cheguei a ver assim, não chora. Pô, tá explodindo, gente, fazendo careta, dizendo que não vai chorar, precisando chorar. Eu vi isso. Olha que dureza. Só que eu não imaginava que é lá atrás. Não chora, eu choro. Eu cheguei a ver isso. Não tem problema nenhum eu falar, minha ex-esposa. Eu não choro. Eu me explodi lá, vai explodir, né? Chora, caramba. Eu choro, se você chorar, eu choro. Chorar é bom. Você fala, chorar é bom. De vez em quando ela fala que você chorar. Ainda bem que faz tempo que você não chora, viu? Eu preciso chorar, chora, para melhor, vai ficar bem. Você chorar, faz parte. Você vai ficar com raiva. Você não pode pegar a raiva e ir lá pegar uma terra, quebrar um negócio em casa. Não pode. E a gente, quando a gente vê, seja uma criança ou alguém, vamos acolher. Está com raiva, o que aconteceu? Peraí, filho, sofri bullying, meu colega fez isso para mim e tal, né? Acolhe, abraça. Peraí, calma aí, toma uma aguinha, né? Um copo d'água, eu choro pra caramba. Eu já peguei o cara no desespero do ó, não chora. Um copo d'água, se tiver um copo d'água, tiver, oferece água. Eu já passei mais uma vez isso. Eu acho que nem sou eu acho que é o meu mentor espiritual que me pega lá e fala: não, peraí, eu vou rapidinho, eu vejo o cara assim, já aconteceu mais uma vez. Eu vou lá, toma, bebe água, calma. Né? Então é esses refrescos que nós temos que ter. Temos que ter isso. E não reprimir. Não deve reprimir a criança.
está com raiva, você apoia. Precisa ver o que ele precisa da gente. Ué, o que ele está precisando? Né? A gente vê às vezes situações na rua, mãe, tal. Não pode. É nosso irmão, é nosso filho. Ele precisa de ajuda, assim como a gente também tem os nossos momentos. Só que em situações diferentes. Às vezes a criança está com 5, 8 anos, nós vamos agir diferente. Muito de nós não teve aquele preparo lá na infância, talvez vai pegar sei lá, né, e vai agredir. Agora nós não, nós temos conhecimento, a gente vem no centro, a gente conversa, a gente escuta o irmão, escuta o outro. Pô, peraí, deixa eu dar uma água para ele, deixa, né? Mais ou menos assim que funciona, né? Vamos lá. Honrar pai e mãe, Joana de Anjos. Eu falei esse trecho lá no. Tem aquela fala, só vou ler um pouquinho. Honrai nossos pais, mesmo quando esses não conseguem desempenhar os compromissos abraçados. Devemos gratidão e respeito pela oportunidade abençoada do nascimento do pouco ofício no lar necessitamos. Não existe pais perfeitos, o combinado foi trazermos a terra. Honrar e respeitar. Então, quer dizer, não sei se vocês sabem que umbral significa portal, né? Sabe disso? Significa portal. O pai e a mãe, principalmente, era portal da terra. Então, a gente tem que agradecer aquela oportunidade, aquela pessoa, aquele ser, né, que trouxe nós a vida, a oportunidade de nós, por exemplo, estar aqui hoje conversando, falando assim, tudo junto. Precisou. E às vezes algumas mães não conseguem levar essa maternidade, não conseguem, abandona, né? Abandona os filhos, fica com a avó, e a gente vê, é até natural nos nossos olhos, aquela criança, aquele jovem se revoltar. E eu também passei por essa experiência, né? Eu nunca, assim, com o meu filho, os traumas que houve com ele foi porque ele não tinha mãe, né? Ele tinha um pai e mãe. E travou e volta, né? Mas é assim, é uma situação assim, de que você não é órfão. Você sabe que a sua mãe está ali, mas ela não está cuidando de você, né? Então, é uma experiência difícil para a criança, mas a gente nunca pode jogar. A gente tem que conversar, tentar mostrar uma coisa boa para aquela criança, colher, né? Que é normal, não é difícil. Eu voltar tudo, qual é o papel nosso? Né? Gente, tem muita coisa para falar, eu anotei outras coisas do ano, mas a hora eu tenho que terminar, porque talvez eu vou ter que levar esse trabalho no médico, né? Só queria falar sobre a amizade. A amizade, Joana de Anjos, é o primeiro patamar para a construção dos nossos sublimes sentimentos, tá? Eu acho que, não sei, mas como eu falei para vocês, às vezes as mães elas são muito protetoras. Não é só a namorada que ela vai falar que não pode namorar. Os amigos também. Esse aí eu não gosto dele. Esse aí, sempre volta a cara dele. Esse aí. Né? Então, está tudo errado. Porque se nós temos amigos no plano espiritual, como é que nós vamos ter amigo aqui? Será que não são esses que desencarnaram estão junto com a gente? E a gente, às vezes, por causa de uma situação dessa, às vezes nós não temos as relações de amizade, às vezes temos esses bloqueios, né? Porque às vezes as mães, não sei parte de vocês, não, nós somos de espírito, mas às vezes assim, a gente bloqueia, né? A gente é bloqueado pelos medos, né? Não é que faz por mal, que é mal a gente, não. É pelos medos, é por aquilo que nós estávamos falando. Onde é que está a nossa fé? Como que você não vai deixar seu filho ter experiência? É evidente que nós vamos monitorar quem é o amigo, onde é que está, que casa está. Lógico, né? O meu mesmo, ele só fica amigo do lado da minha casa, não estou a câmera assim, né?
Mais de onde ele vai. Não, não é verdade. Ele tem os amigos dele, que a gente conhece os pais, então é mais fácil. O meu filho, o outro, ele tinha os amigos que nós conhecíamos os pais, mas ele resolveu arrumar amigo que nós não conhecíamos os pais. A gente quer. Só que eu ia lá, não, os caras, calma. Se pudesse, ele me batia, mas eu ia lá. Onde você tá? Não, eu estava uma de manhã assim, tá? Ela me acompanhou, não é para você não. Aí eu tirava, mas aí é uma proteção, é diferente. Enquanto tá lá com os amigos, ali que tá tudo bem, né? Mas aí quando vai com os mais velhos, que estão bebendo, por exemplo, na rua, né? Opa, vem aqui não é ambiente para você. Né? Então, esse é o nosso papel, aí você vai proteger. Agora, nunca, você vai dar uma olhada, né? Tem um amigo lá, você vai ver, você vai acompanhar, pô, bacana, porque é necessário, faz parte, né? Faz parte do propósito que nós temos aqui. E como está dizendo Joana, se nós não estender aqui, essa amizade aqui, nós aqui todos juntos, essa corrente de sentimento, como que nós vamos evoluir? E o principal aqui das crianças é a gente ter Jesus dentro do nosso lar, passar os princípios evangélicos para a criança, para os filhos da gente, né? Assim como minha mãe fez isso comigo, né? Fez com o Roberto, sempre tinha o evangelho todas as manhãs em casa, e isso vai lapidando o nosso espírito, vai melhorando, e nós vamos adquirindo consciência. Gente, obrigado. Eu não sei se eu consegui exprimir assim para vocês o que a gente tentou captar. Tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome grandemente. Muito obrigado pela paciência de me ouvir.